Eu sou a prova viva de que Deus pode transformar e mudar. Eu sou a prova viva que Ele pode tirar vestes de vergonha e colocar uma roupa de honra. Eu sou prova viva da transformação do Espírito. Eu sempre, quando eu vou ministrar em algum lugar, eu falo que há anos atrás, precisamente 14 anos atrás, nós estávamos pastoreando uma igreja lá no Treviso. Tem um pessoal do Treviso aqui que, desde lá, né, juntos. E lembram? Talvez estavam no dia, não sei. Mas, então pastoreava e eu ficava quietinha. Não queria muita coisa. Tinha recém ganhado a Vitória, que hoje tem 14 anos. E estava amamentando. A blusa toda suja. Quem teve bebê sabe do que eu estou falando, como é que é. Só que naquele dia, faltou todo o pessoal de diaconia para ajudar. E o Thelmo falou assim, amor, eu tenho que orar, e tu tem que... Aliás, tu tem que orar para mim conseguir ungir as pessoas, porque ele fazia uma oração para ungir. E eu tinha recém dado mamar, a Vitória estava no meu colo, eu fazendo assim para ela rotar. Aí ele olhou assim para mim, amor, vem orar pelo povo. Eu falei, ai... Daí eu peguei a menininha, né, a Vitória, dei na mão da irmã que estava ao meu lado, assim, eu vou matar ela. Deus, você não está acreditando que eu fiz isso comigo, envergonhada. E aí eu fiz uma oração muito poderosa. Eu comecei a orar, Senhor, abençoe esse povo. Senhor, vai abençoando esse povo, meu Deus, abençoe esse povo. Deus, abençoe esse povo, cada povo que está aqui, Senhor, vai abençoando esse povo. Oh, Deus, abençoe esse povo, Senhor. E eu orava de olho aberto, porque eu estava falando, abençoe esse povo, até ele... Daí, na hora que ele ungiu a última pessoa, eu falei, amém, Deus abençoe esse povo. Eu saí assim, ai, que mico. Eu fui envergonhada, me sentei, cheguei no carro, falei, nunca mais faça isso. Eu tenho vergonha, não fui chamada para isso. E ali ele começou a plantar as sementes de Deus no meu coração, dizendo assim, tu foi chamada para isso sim. Eu não te vejo como tu te vê. Ele foi meu maior encorajador. E outras vezes ele começou a construir. E eu quero dizer para você que eu sou uma improvável. Se tem uma pessoa improvável hoje aqui, eu creio que eu sou uma improvável. Do que Deus fez na minha vida, das mudanças, das transformações. Mas sabe o que eu penso, olhando para trás e vendo tudo o que aconteceu? Hoje eu estava tomando banho e me veio uma frase. Agradeça os seus vales. Ame os vales, porque é eles que te conduzem às montanhas. Ame esse lugar de vale. Não tenha pressa nos vales, porque eles vão te preparar para você estar na montanha. E eu comecei a lembrar de tantos vales. Eu não estou falando depressão, eu não estou falando vale. Eu estou falando daqueles momentos que Deus nos esconde, que Deus começa a trabalhar no nosso coração onde ninguém vê. Porque esse é o desejo de Deus, trabalhar no nosso coração. A nossa tendência sempre é ir para o aparente, para aquilo que as pessoas podem ver. Mas Deus, Ele está mais interessado no que está aqui dentro, mudar a gente por dentro. E essa talvez seja a mudança mais difícil, a mais dolorosa, a mais, vamos dizer assim, forte, mas vai ser aquela que vai trazer mais benefício e maior mudança. É lindo, eu vejo Deus, Ele primeiro trabalha para depois Ele expor. Deus nunca vai te expor antes de você estar formada. Não é assim com um bebê exposto antes do tempo, ele morre. Ele precisa estar naquele lugar sendo gerado, no momento certo, para que ele possa sair daquele lugar e sobreviver. Um bebê, às vezes 6 meses, não tem a chance. Raras exceções. Por isso quero dizer para você hoje, não tenha pressa de sair desse lugar que Deus está gerando você. Aproveite esse lugar. Vive, mas está ficando apertado, está ficando difícil. Não estou conseguindo nem me movimentar. Deixa o Espírito Santo trazer o seu limite sobre você. Que Ele possa te construir nos lugares secretos onde ninguém vê. Que esse seja o clamor do teu Espírito. Eu fiquei muito impactada semana passada, retrasada, né, na quinta-feira, de mulheres. Com o que Deus fez no nosso meio. Quando nós convidamos o Espírito Santo, Ele vem. É algo lindo. Quando você diz assim, Espírito Santo, vem.
Porque é o desejo do coração de Deus estar perto de nós. É desejo. O Espírito Santo foi enviado para isso. Você já tentou fazer alguma coisa que não tinha o fim específico para aquilo? Tem um monte de mulher que faz gambiarra, né? Talvez usar, não tem, igual a Karina, ela mora comigo há 6 anos, minha filha do coração, e ela é do Nordeste. E a Karina ama cuscuz. Mas, gente, o cuscuz não é aquele nosso, não é aquele nosso duro, porque quando ela falava assim, eu dizia, ai, ela dizia, lá nós comemos de manhã, meio-dia à noite. Eu dizia, como essa coisa tão ruim? Porque para mim o cuscuz era aquela coisa... Quem conhece o cuscuz daquele duro, não é? Mas não é esse. Tem nada a ver com esse cuscuz. E aí, vira e mexe, passava os anos e ela comentava comigo, eu estou com vontade de comer cuscuz. Eu dizia, ai, que gosto estragado. Tanta coisa boa aqui. Aí a gente fez uma gambiarra lá. A gente não tem a cuscuzeira. Então a gente inventou um jeito no micro-ondas, inventou 2 panelas meio montadas uma na outra para dar certo. Você... consegue me entender que não é aquilo ali que é feito, mas dá certo. Muitas vezes Deus permite algumas gambiarras na nossa vida. Mas quando nós dizemos assim, ó, Espírito Santo, vem, nós estamos dizendo assim, ó, você tem o lugar perfeito na minha vida, ele foi feito para vir. Você me entende? Ele foi chamado para vir. Não é algo assim, ó, eu vou chamar e talvez ele venha. Não, quando você chama o Espírito Santo para a sua vida, ele vem todas as vezes. Eu lembro que naquela semana que eu me converti, em 2002, eu comecei a passar momentos com Deus muito intensos. Porque quando você diz sim, você entende, ele vem com toda a força. Eu me sentia que um tsunami tinha passado por mim. Porque eu ia no culto, mas eram gotinhas. Sabe, gotinhas da presença? Gotinhas. Mas eu era roubada o tempo todo, meus pensamentos me roubavam. E eu já vou explicar por quê, que às vezes nós estamos aqui e pensamentos nos roubam. O Espírito Santo me revelou algo. E eu era roubada constantemente. Eu não conseguia, mas de repente, quando eu abri o meu coração, era como se um tsunami viesse da presença de Deus. E uma tarde daquela, eu pensei assim, ó, eu vou lavar a louça bem rápido, eu ainda não tinha neném, e eu vou me jogar lá naquele tapete. E lavei a louça bem rápido, e corri para o tapete, me ajoelhei, e naqueles dias a presença de Deus era cachoeira, cachoeira. Era só me ajoelhar, levantar a mão, ele estava ali. E eu lembro que eu peguei Isaías 55. Eu abri a Bíblia. Em Isaías 55 diz assim, ó, todos que têm fome e sede da minha presença, vem, que eu vou fartar vocês. Eu vou te fartar, filha, da minha graça, da minha presença. E aquilo tudo era vida no meu interior, ia transformando o meu coração. Uma menina, eu lembro que eu tinha sonhos, já falei isso aqui, eu vou repetir hoje. Eu sonhava direto, agora os sonhos pararam. Depois que eu descobri o porquê que eu sonhava isso, eu sonhava direto que eu ia numa festa e faltava o sapato. Daí eu sonhava que tinha um grande acontecimento e o meu calçado era menor que o meu pé. Daí eu sonhava que tinha uma outra coisa acontecendo e eu não estava pronta. Eu sempre me sentia inadequada. Sabe, eu nunca fui aquela pessoa metida. Vamos lá. Na escola eu sempre ficava para trás, porque as metidas iam e eu ficava para trás, envergonhada, autoestima baixa, tipo... E aí quando eu descobri isso, o Senhor falou assim, ó, o teu sentimento de se sentir inadequada, ele não vem de mim. Não foi eu que plantei isso no teu coração. Então nós vamos precisar arrancar esse sentimento. Gente, quando eu me ajoelhei, e quando vinham essas palavras de Deus sobre o meu coração, quem tem fome e sede, Deus começava a arrancar algumas raízes do meu coração que eu nem sabia que eu tinha. E quando Ele começou a curar e restaurar, você acredita que nem sonhei mais com isso? A restauração de Deus veio tão grande na minha vida. E aí, caminhando com o Espírito Santo, que nós falamos isso na outra quinta, que uma mulher guiada pelo Espírito Santo, eu mandei essa mensagem para várias pessoas do Brasil, até do mundo, veio respostas incríveis do que Deus fez com essas mulheres. O que Deus tem feito, testemunhos, quando elas dizem, Espírito Santo, eu quero caminhar sendo guiada por Ti. E o Senhor me deu uma palavra essa quinta-feira, Deus falou assim comigo, agora eu vou ensinar vocês alguns segredos. Porque nós, mulheres, temos um grande problema. Um grande, é o maior de todos. As empresas multinacionais falam, as igrejas, departamentos de igreja falam, as famílias. A mulher é muito movida pelas emoções. Sendo movida pelas emoções, ela tem a tendência de tomar atitudes no momento que não era para ela ter tomado.
e estar em lugares que Deus não chamou ela para estar. Porque a mulher é muita emoção. Deus criou isso. Isso é bom. Porque isso é aconchego. A mulher é sentimento. A mulher tem aquele cuidado. Mas o Senhor falou assim comigo: vocês mais do que os homens, mais do que vocês precisam caminhar debaixo da mentoria do meu Espírito. Porque queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 17:9. Abre rapidinho aí. Jeremias é perto de Isaías, Cantares. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Tem misericórdia aí. Jeremias 17:9 diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias estava dizendo: olha, andando no meio das pessoas, que difícil é o coração humano. Você já não pensou isso? Oh, meu Deus, que difícil. Tem gente que chega a falar assim: ó, gosta de cachorro. Né? Bom é ter cachorro, porque lidar com gente é difícil. Jeremias estava falando isso. Ele estava falando assim: ó, não tem mais nada enganoso, irremediável do que o coração humano. E a sua doença é incurável. Eu acredito que Jeremias teve alguma decepção nesse dia. Mas aí o Senhor vem com uma palavra, porque ele diz assim: ó, quem é capaz de compreendê-lo? Ele faz uma pergunta. É tão enganoso, é tão difícil, mas quem é capaz de compreendê-lo? Alguém diz: Senhor dos Exércitos, eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O nosso coração, as nossas emoções são enganosas, mas o Senhor, Ele fala: eu sondo o coração. Eu estava estudando sobre a palavra sonda, sobre sondar. Você sabia que quando alguém vai sondar um terreno, eles colocam uma haste, né, profunda, fazem um buraquinho profundo para sondar. Quando se chega no porto, que algum navio vai querer sondar a quantidade de água, lança algo. Quando o Senhor quer conhecer o nosso coração, Ele fere o nosso coração, muitas vezes. Para sondar o nosso coração, Ele vai precisar ferir. Sabe por quê? Às vezes a gente está saltitante na nossa casa, tudo está dando certo. A gente é uma pessoa amável, querida, santa. A gente tem palavras, aleluia. Aí o Senhor olha: será que esse coração, ele está assim mesmo? Até nas dificuldades ela é assim, ou ela é assim só porque está tudo bem? Aí Deus permite uma situação para trazer o quê? A luz do nosso coração. Então, todas as vezes que você perceber que o seu coração está sofrendo algum incômodo, sabe aquela situação chata na família, aquela coisa mal resolvida, às vezes aquela palavra que te feriu, aquela pessoa que não vai muito com a sua cara, aquela pessoa que no seu trabalho está perseguindo, sabe quando Deus permite a gente ser confrontado? É porque Deus está falando assim: ó, eu quero sondar e ver o que tem dentro desse teu coração. Mas eu perguntei: Deus, mas tu conheces nosso coração, tu não precisaria nem sondar. O Senhor falou: mas eu sondo para que vocês conheçam o coração de vocês. Nós precisamos conhecer o nosso coração. Nós às vezes somos igual Pedro. Jesus dizendo: olha, eu vou morrer numa cruz. Pedro, Senhor, aonde tu fores eu irei. Morrerei contigo. Eu imagino a cara de Jesus naquele momento. Falou: ô Pedro, ô Pedro, eu quero te dizer que antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, estou pronto para ir à morte contigo. E ainda Jesus disse assim: Pedro, o diabo apareceu e pediu para mim te cirandar, para mim te peneirar. De certo, o diabo furioso com Pedro. Esse é um mentiroso. Eu sei que ele não vai contigo até a morte. Deixa eu peneirar ele, Jesus. Deixa eu mostrar quem ele é. E aí, sabe o que Jesus disse? Jesus não falou assim: não, diabo, não, peneira o Pedro. Deixa o Pedro enganado achando que ele vai me amar até o fim. Não. Jesus falou assim para Pedro: olha, Pedro, sabe o que eu fiz? Eu orei a Deus para que Ele te fortalecesse quando a peneira passar na tua vida. Eu quero dizer para você que a peneira vai passar na nossa vida. Ele sonda e conhece o nosso coração profundamente. Às vezes nós somos como Pedro, nós achamos que nós temos coisas que nós não temos.
Uma igreja de Apocalipse disse assim, Senhor, né? Ele disse, olha, querida. Ele falando, eu aconselho-te que de mim tu compre colírio para os teus olhos. Veste para tua nudez. Porque tu tá cega e tu não tá vendo. Tu é pobre e tu não sabe. Tu tá nua. Você acha que é, mas não é. Eu sempre digo isso, é pior a gente achar que é do que a gente ter certeza que a gente não é. É igual você vai fazer uma receita. Quem mora em lugares que o mercado é longe vai entender o que eu estou falando. Eu já morei anos numa casa no meio do mato. Então, as idas do mercado eram bem planejadas. Hoje eu moro na rua do mercado. Então, qualquer coisa está lá no mercado. Antes, não. Vou fazer um bolo. Tenho tal coisa? A gente não é assim primeiro? A gente pega a receita e verifica se nós temos. E, de repente, você pensa, eu tenho. Começou a fazer o bolo. Quantas, né? Não tinha. Não era melhor saber que não tinha para ir lá adquirir? Com Deus, às vezes, é assim. Nós achamos que nós temos e nós passamos por algumas situações que nós vemos que nós não temos. E Ele é aquele que sonda, que conhece profundamente e quer que nós nos conheçamos. Você pode levar as suas emoções cativas a Jesus. Eu já fiz isso para Deus. Eu falei, Deus, pega essa emoção, a minha alma, e bota algema e cativa ela em Ti. Eu quero ser obediente ao Teu Espírito. A minha alma solta, a minha alma livre. Ela é um perigo. Porque hoje eu quero, amanhã eu não quero. Segunda-feira eu vou fazer uma dieta. Vou conseguir, vai dar tudo certo. Paguei a academia. Comprei o tênis, a meia, a roupa, a empolgação. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, você já arrumou uma desculpa. Porque a nossa emoção, ela é assim. E se alguém vai corrigir a mulher quando ela está na emoção forte, é um problema. Principalmente se essa pessoa for o marido. Ai, amor, eu acho que não devia fazer isso. Por quê? Tu está sempre destruindo aquilo que eu quero. Aí começa, né? Mas eu tenho aprendido a ouvir o meu marido em certas coisas que às vezes eu digo, ai, amor, nada a ver o que estás falando. E às vezes Deus me faz entender que tinha tudo a ver. E me faz lá voltar e dizer, amor, tu tinha razão. Esses dias assim, amor, posso tal coisa? O que tu acha? Tu que sabe? Eu falei, piorou, né? Eu tenho essa visão, não sei. Deus falou assim comigo, obedece teu marido. Porque eu vou te honrar na tua obediência. Faz o que ele está falando. Ele me deixou livre, mas ele deu uma opinião. E eu queria tanto fazer aquele negócio. Ele falou, amor, eu não gosto disso, não queria que tu fizesse. Eu falei, ai. E assim, era algo, deixa eu explicar para vocês, eu não vou dizer o que é, mas era algo que estava no meu coração há um tempo. E chegou uma pessoa e disse assim para mim, eu faço. Não, eu vou te dar de presente. Eu falei, confirmação de Deus? Não é? Um negócio meio caro. Eu falei, confirmação de Deus? Ótimo. Fui para o Telmo feliz. Amor, tu não tem noção de como Deus é bom. Ele assim, amor, assim, Telmo, olha o cuidado de Deus com a minha vida. Que? Eu falei, eu acho horrível. Esse amor, não, é muito feio, eu não quero que tu faça. Daí depois de eu tanto insistir, ele falou, tu que sabe. É a mesma coisa que dizendo. E Deus falou comigo, obedece. E depois, parando para pensar, eu falei, realmente, Deus. Mas tinha aparência de que era de Deus, vocês me entendem? Tinha aparência que tudo estava, e a minha emoção estava lá, e o Espírito Santo caminha debaixo da mentoria do meu Espírito. Eu falei, Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. O problema é quando tomamos nossas emoções como verdades e agimos movidos por ela. E eu sou obrigada a fazer uma pergunta e pedir para levantar o braço. Quantas vezes você tomou atitudes movidas pela emoção do momento, você se arrependeu depois amargamente? Pode levantar, bem alto. Todas, quase todas. Algumas santas não, mas a grande maioria. Dá para levantar tudo? Porque, não, quer ver? O pior é que tem ainda as personalidades mais espontâneas. Porque tem mulher que é mais calada, mas essa também erra. Só que tem aquelas que, entendeu? Que elas estão sempre correndo atrás das palavras delas, para tentar pegar. Porque elas estão sempre falando. É aí mesmo que arrasa. É um arraso. Porque, e quantas coisas, quantas pessoas ferimos
Quantas atitudes tomamos, movida pelas nossas emoções. E deixa eu dizer mais, não foi só o erro do momento, a vergonha que passou, depois de ter ficado na cama pensando, por que eu disse aquilo? Meu Deus, que infelicidade. Não é isso. É que talvez essas situações, elas atrasam o processo de Deus na nossa vida. Aí a gente pede assim, Deus, mas não está acontecendo tal coisa. Senhor, eu queria tanto que isso acontecesse. Eu vejo mulheres que falam assim para mim, ai, o meu marido, ele não lê Bíblia, ele não busca, eu não vejo ele buscando a Deus, eu não vejo ele orando, ele fica no videogame, ele fica na televisão. E aquilo, eu disse, tá, e o que tu faz? Eu digo, vai ler a Bíblia. Tu não está lendo a Bíblia? E eu assim, tá, e qual é o efeito disso? Não, é que ele não lê mesmo. Eu falei, esse é o efeito. Porque nós não fomos chamadas para pontuar na vida deles o que eles precisam fazer. Nós fomos chamadas para buscar o Espírito Santo. Eu falei para uma pessoa assim, ela não aguento mais. Então quero te fazer uma pergunta. Ele te vê lendo a Bíblia e orando? Ah, mas ele é o sacerdote da casa. Eu disse, e você é uma mulher de Deus? E ela, então faça isso. Seja você. E eu quero dizer essa dica para você. Se seu marido ele tem dificuldade, não tente pelas suas próprias forças. Em Zacarias 4:6 diz assim, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. É um segredo. É um segredo. Eu tenho um testemunho para contar, mas eu não posso contar o nome do santo. Queria tanto, gente, mas não dá. Mas é alguém que eu amo muito. Que eu amo muito. E um dia cheguei num lugar, essa pessoa estava lá, e eu vi assim claramente ela presa. Sabe, correntes ao redor. Espiritualmente eu vi assim, sabe aquele lugar que você põe o pé e você tem vontade de ir embora na hora? Eu falei, gente, que prisão que essa pessoa vive. E nesse lugar que eu cheguei, era tipo assim, o happy hour da pessoa, entendeu? Era tipo assim, o melhor que ela tinha era aquilo ali. Eu falei, Deus. Eu não estou falando de algo físico, eu estou falando de espiritual. E eu saí, dei um beijo, um abraço. Quando eu virei minhas costas, eu falei, Deus, eu te sirvo. Eu preciso viver no teu poder e acreditar que o Senhor faz coisas impossíveis. Eu preciso acreditar que o possível eu posso fazer, mas o impossível eu entrego a Ti. Essa situação aqui é impossível, por favor. Faça alguma coisa. Eu sou tua filha, eu te peço. E eu andando para o carro, o Espírito Santo tomou a minha vida e falou assim comigo, faz um propósito de oração por essa pessoa. Pode começar, eu estou contigo nisso. Na hora já, fui no carro gritando, até a minha casa, orando igual uma louca, o pessoal do trânsito. Tipo assim, em nome de Jesus. Eu comecei a guerrear e orar e busquei. Fiz jejum, porque a Bíblia diz o quê? Que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Preste atenção, se você põe em prática, as coisas vão. Aí esqueci, gente. Orava todo dia um pouquinho, todo dia, e foi. De repente, uma pessoa que conhecia essa pessoa disse assim para mim, o fulano está tão estranho. Eu falei, sério, por quê? Não está mais fazendo aquilo que eu vi ele fazendo. Vocês entendem? Ele não está mais fazendo aquilo. E ele chegou a dizer para mim, perdi a vontade disso, não consigo mais nem encostar a mão. E era aquilo que eu estava orando. Gente, eu fiquei paralisada. Eu falei, Deus, isso funciona mesmo. Ó. Sabe aquela coisa? Funciona. Daí eu falei, daí eu cresci, né? Então deixa eu te falar o que está acontecendo. Eu estou orando. Então eu vou ficar em oração junto contigo. E a gente começou a orar. E naquele processo de oração, houve mudanças drásticas. Eu quero dizer para você que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Cada uma de nós tem guerras e situações que nós já estamos cansadas de lutar. O que eu mais vejo é mulher cansada. Uma vez um amigo meu de Brasília, ele falou assim para a mãe dele, mãe, era novembro, passei de ano. Já, meu filho, tudo resolvido na escola, mãe. Daí ele assim, vou soltar pipa. E foi soltar pipa. A mãe dele muito, mãe ligada, né? As mães com a antena. Estranho, ele sempre teve dificuldade. Foi lá na escola, não, ele está rodado. Ele está rodado e não adianta mais nem ele vir. A gente falou para ele, vai para casa, te prepara para o próximo ano, mas ele reprovou.
Diz ele que a mãe dele foi para casa, assim, jurando o couro dele. Jurando. Ela chegou em casa, olhou para... Ele estava soltando pipa. Ele disse que a única lembrança que ele tem é que a pipa voou porque ele foi. Ele disse que viu a pipa indo e a mãe dele, assim, a cara da minha mãe. Ela dizia assim, eu não pari o demônio. Agora tu vai ver. E pegou ele, deu uma surra. Ela ficou cansada de tanto que ela bateu. Ela foi lá, disse que no final ela fazia assim, ó. Ela disse, Vivi, ela segurava o braço e me dava com o braço morto de cansado. Ela teve uma ideia, foi lá cortar um pedaço de mangueira. Ali eu fui para a glória, ele falou. Mas cansada. Aí, eu conheci... Não, a gente rolou de rir no dia, eu fiquei um mês rindo disso. Porque ele contando... Aí, às vezes, eu converso com algumas mulheres e encontro algumas situações e eu me lembro da mãe desse meu amigo. Tem mulher que chega para mim cansada com o marido, cansada com o casamento, cansada com a sua vida, não aguenta mais. Eu queria que você recebesse essa palavra hoje no seu espírito, é um segredo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. O Senhor nos deu uma chave na outra quinta que seja guiada pelo meu espírito. Mas hoje Ele está falando, olha, eu vou te levar agora, te ensinar outros segredos. Que além de ser guiada pelo meu espírito, você vai começar a obedecer a minha voz. E não lutar com as suas próprias forças. Segurar, às vezes, uma coisa que está querendo ir, dói mais do que deixar ir. Deixa ir. Em nome de Jesus. Às vezes as coisas você está cansada porque você está querendo promover que elas aconteçam. Eu tiro aqui por nós da Aba Pai, que Deus tem feito. Às vezes algumas pastoras amigas minhas de outros lugares me chamam. Vivi, tu deve estar tão cansada, né? Nossa, tão difícil, né? A vida pastoral. Eu falei, olha, eu não sei, eu não acho tão difícil a vida pastoral, porque eu não estou fazendo com a minha força. Eu estou esperando nele, ele faz. Ele que faz tudo acontecer, eu caminho através do Espírito, não existe cansaço no meu coração. Mas o dia que eu depender de mim, o dia que eu subir aqui, dependente daquilo que eu sei, que eu tenho, eu vou com certeza ficar cansada. A garagem do meu prédio, gente, é um dos maiores desafios da minha vida é colocar o carro dentro da garagem. Eu estou falando sério, sabe por quê? É 2 dedos do retrovisor. E quando eu falo 2 dedos, é 2 dedos de cada lado. E o carro é grande. A impressão que quando eu vou botar o carro é que ele vai raspar na frente e vai bater todo dia. E eu boto o carro e tiro todo dia. Mas todo dia eu vou na dependência de Deus, vocês acreditam? Eu entro na rua da minha casa falando em línguas. Como assim? Vocês riem, mas é verdade. Espírito Santo, tu sabe dirigir. Tu sabe botar o carro lá, tu sabe a medida certa. E chega uma hora, gente, na hora que eu dou aquela embicada, que eu tenho que... E ainda assim, ó, além de ela ser 2 centímetros, ela é uma rampa. Então eu tenho que girar tudo e entro. Daí eu vou ter que desvirar o volante para poder entrar. Entende como é difícil? E ainda na rampa? Meu Deus. Aí todas as vezes eu oro, em nome de Jesus, Senhor, não deixa eu bater esse carro, e graças a Deus, nunca. Aí hoje eu estava nesse desespero, falei, cheio de carro atrás ainda. Centro lotado, eu falei, Deus. E eu fui, coloquei. Eu falei, obrigado, Jesus, porque eu sei que foi tu e não fui eu. Aí Deus assim para mim, que todas as vezes seja assim. Que tu sempre pense dessa forma, que sou eu e não tu. E quando eu subo aqui, parece que é sempre a primeira vez. Eu me sinto colocando o carro na garagem. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, meu Deus. Qual é a palavra mesmo, Senhor? Se eu tenho certeza é isso que eu vou falar, porque eu sou dependente do Espírito Santo. E Ele falou para mim, não quero que tu seja dependente de ti, da tua autoconfiança, mas seja dependente de mim. E aí, esses dias eu colocando o carro na garagem, né, naquele sofrimento, botei. Não, e o pior, quando é o homem olhando, gente. Aí tinha uns 3 caras conversando na frente do prédio, eu cheguei, branca, falei, Senhor, agora é o Senhor mesmo. Coloquei o carro lá na garagem, Deus falou assim para mim, tu coloca o carro aqui nessa garagem, depois tu vai colocar em qualquer garagem. Eu falei, é verdade, né, Deus? Não tenho medo de mais nada agora.
Porque 2 centímetros de cada lado, qualquer garagem, gente. Estou entrando. Deus falou assim comigo, treinamento difícil, a luta vai ser mais tranquila. Te prepara, porque eu estou te treinando em lugares difíceis e apertados. Porque eu estou te trabalhando por um tempo. E eu falei, uau, é verdade. O Senhor, será que existe garagem mais apertada que essa? Ele falou, não, eu estou te preparando. Espiritualmente eu quero falar para você. Se Deus está te desafiando os teus limites. E deixa eu te lembrar de algo, talvez se você não sabe. Todas as vezes que Deus falar ao seu coração, o chamado dele é sempre maior do que você. Nunca é algo que vai se encaixar perfeitamente. Ai, eu sei fazer isso. Não, vai ser sempre algo improvável. Deus, como que eu vou fazer isso, Senhor? É Deus. O chamado dele é sempre maior. Então se prepare para que Deus possa te chamar e romper limites. Eu lembro no ano de 2012, 2011, Deus rompeu os meus limites. Rompeu. Eu tinha tanto medo, eu era tão escrava do medo. E eu não dirigia, gente. Não dirigia, tinha medo da direção, medo de pegar o carro, medo. O meu primeiro dia na autoescola foi uma vergonha que até hoje eu penso, Deus, o que ele pensou de mim? Eu pensei que no primeiro dia eu ia lá assinar os documentos, ele ia só mostrar aqui que dá seta, aqui que mexe. Entendeu? Falei, né? Pensei, fui bem normal, feliz. Gente, quando eu cheguei lá, assinei os documentos, ele entra no carro. Liga o carro. Falei, ai, não, você não vai me mostrar. Não vou te mostrar. Liga o carro. Aí eu liguei, agora vai soltando a embreagem, vai, ai meu Deus, ai Senhor, misericórdia, meu Deus, me ajuda. E o carro indo. E ele freando. Ele, o que é isso? Eu falei, eu tenho medo de dirigir. Ah, então eu já sei o que eu vou fazer contigo. Nenhuma vez ele me levou naqueles lugares deserto. Ele me jogou só no centro de Criciúma. Fica atrás desse carro. Agora vai. E Deus falava assim comigo, é assim mesmo que eu estou rompendo teus limites. Eu estou quebrando os limites que tu colocou. Eu vou te esticar. E vocês acreditam que espiritualmente as coisas andam alinhadas com as nossas... Você pode observar, coisas na sua vida física, natural, apontam para a espiritual. Quando você começa a caminhar com Deus e ouvir a Ele, você vai ver que as coisas vão apontar. Mudanças no trabalho, mudanças na família, coisas que... Parece que a coisa te leva... Igual uma coisa que para mim é importantíssima. E para mim, eu digo, quando eu vejo alguém nessa situação, eu digo, pode esperar que vai mudar tudo. É uma mulher grávida. Quando chega um filho na sua vida... Tudo muda. Os filhos, eles marcam estações. É incrível como as minhas 2 filhas marcam 2 estações da minha vida maravilhosas e totalmente diferentes. Porque o natural aponta para o espiritual. Então, deixa o Senhor romper os teus limites. Deixa Ele quebrar. Não põe para Deus, ai Deus, até aqui tá. Ele não vai obedecer. Se você chamar o Espírito Santo, vem, se prepare para um tsunami da presença de Deus sobre a sua vida. E mudanças drásticas. Talvez aquela que não tem coragem de falar, vai falar. Aquela que é muito faladeira vai ter que se calar. Porque a Bíblia diz que Ele vem, sabe o que Ele faz? Ela diz que os vales e os montes serão aplanados. Vales e montes aplanados. Ele vai aplanar. Então aquele que talvez tinha muito vai ter que descer. Aquele que não tinha nada vai começar a reter. Porque Deus age dessa forma. Trabalhar dele é diferente. Eu acho lindo que é individual para cada um de nós. É uma história individual para cada uma de nós. Nós não conseguimos explicar o agir de Deus. E existe nessa nossa vida com o Senhor, existe uma guerra que se inicia e ela só vai terminar quando a gente for lá para a glória, quando a gente for para a eternidade. Tem uma guerra que nós todas vencemos. Talvez algumas aqui estão bem equipadas para essa guerra, com espadas bem afiadas nas mãos e têm vencido. Outras estão apanhando e levando uma tunda no chão, quebradas. Espiritualmente existe uma guerra muito grande entre a nossa carne e o nosso espírito. Nós nos movemos para Deus, nós queremos caminhar no espírito, mas você já percebeu que a sua carne ela não quer. Você já percebeu que às vezes aqui, você pensa assim, eu vou orar agora, eu vou orar mais, eu vou buscar Deus. Você vai ver Deus. Eu falei na outra quinta, né? Me aguarde, Deus. Mas chega ali fora, a nossa carne começa a ter outros desejos. E começa a colocar outros pensamentos na nossa cabeça.
e nos roubar do lugar que o Espírito quer que nós caminhamos. Principalmente mulheres aqui que trabalham na área financeira de uma empresa, quem sabe? E eu quero dizer que o Espírito Santo, ele não só nos guia nas questões espirituais, mas em tudo na nossa vida. Família, o que nós vamos dizer, onde nós trabalhamos, estratégia, tudo. Com os filhos. Porque quem já não se sentiu perdida na criação de filhos, gente? Às vezes a gente não sabe. A gente precisa até do Espírito Santo para isso, precisamos para tudo. Eu tinha uma amiga que trabalhava numa empresa, e ela disse, Vivi, uma coisa que me rouba de Deus, me tira da vontade de Deus, me parece que me desequilibra. Porque cada um de nós aqui tem uma área da nossa vida que desestabiliza a gente. Tem uns que é família, outros é dinheiro, outro é a questão de relacionamentos. Todo mundo tem. E ela disse assim para mim, eu vou para Deus, eu confio, mas quando eu chego na empresa, sou financeiro da empresa, que eu vejo aqueles boletos que vão vencer, começam a me desesperar. Eu não consigo confiar. Eu disse para ela assim, leva o Espírito Santo contigo junto para o teu ambiente de trabalho. E ela disse, começou a orar lá dentro. Ela disse que no biombo o pessoal dizia assim, ela enlouqueceu. Que ela estava, antes de começar o dia dela, ela falando em línguas, orando na mesa. E ela disse, Vivi, isso que aconteceu? Deus me deu estratégias na empresa. Deus começou, eu vi milagres acontecendo. Deus começou a ser comigo. Eu ia numa reunião, dava uma palavra, a coisa ia. Porque Deus, quem caminha com o Espírito Santo, ganha estratégias. Ele diz assim, todos estão indo... Eu lembro de um casal que congrega com a gente. Apareceu uma situação que toda a linha deles, né, com que eles trabalham, compraram aquele negócio. Todos compraram. E Deus falou assim para eles, aqui num culto, eles estavam aqui, Deus falou assim, vocês não vão comprar. Senhor, mas agora nós temos que comprar, porque as empresas que são, como é que a gente fala? Concorrentes já compraram, já fizeram pedidos altíssimos. E como que a gente não vai fazer esse pedido? O Senhor falou para eles, não quero que você faça esse pedido. O que aconteceu? Eles não fizeram, obedeceram. Dali 2 semanas cancelaram. E todas as empresas que tiveram que comprar, não tinham para devolver, não tinha mais como... E Deus livrou eles de uma falência. Porque nós precisamos ser encaminhados pelo Espírito Santo. A natureza da nossa carne, a Bíblia diz que a nossa natureza é morte. Então, tudo aquilo que você faz na sua carne gera morte. Mas aquilo que você faz no Espírito, ele gera vida. Então, tudo que você faz em Deus, vai viver. Põe isso bem certo dentro de você. O que você faz no Espírito é vida. Mas o que você faz no seu momento de irritação, na sua carne, é morte. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Deixa eu... Oh, Jesus. 1 Coríntios 2:9. Eu vou lendo porque é comprido. 1 Coríntios 2:9 diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Por isso que pessoas que caminham com o Espírito Santo são profundas. Elas conhecem o caráter de Deus de uma forma diferente. Elas são seguras. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais confiança você vai ter nele. Certo? Você não confia numa pessoa que você não conhece. Quantas pessoas aqui têm amigos íntimos? Você confia nessa pessoa. Você conta as suas piores coisas para essa pessoa. Mas você não vai confiar numa pessoa que você conheceu hoje. Então assim também é com Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai confiar nele. Mais seu relacionamento vai ser forte com ele. Voltando aqui. Deus revelou por intermédio do seu Espírito, no 10 ali, né? Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. No 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente,
ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Ele está dizendo assim, para vocês compreender aquilo que Deus deu para vocês. E a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Quem tem smartphone sabe do que eu vou falar. Tem coisa que nos smartphones, se você não souber, você não vai desfrutar. Mas quando você entende, você vai lá e faz. Não tem aqueles tutorial no YouTube agora sobre cada tipo de celular, explicando os segredos e macetes? Quando você entende, você começa a praticar. Mas se você não entende, você até tem, mas não usa. Com Deus é a mesma coisa. Deus colocou algo em você, coisas dentro do seu coração que você não acessa, porque você não entendeu ainda. E o entendimento só vem através do Espírito. Quando o Espírito Santo vem, nos revela, nós entendemos e nós automaticamente praticamos. Deu para entender? 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos. Não com palavras ensinadas por seres humanos, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito. E olha o que acontece. Interpretando verdades espirituais para os que ainda não são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Uau! Que poderoso isso! Através do Espírito. Eu quero dizer uma coisa, talvez você venha numa reunião de mulheres, mas eu quero dizer para você que o Senhor quer ativar o teu Espírito. Quer te levar a níveis de entendimento da palavra, de viver essas verdades. O Espírito Santo está sobre você. Quando você acessa esse lugar, as coisas na sua vida começam a mudar. Você começa... Ele está falando assim, ó, que quem tem o Espírito Santo discerne todas as coisas. É incrível que quando você caminha com Deus, você entra num lugar, parece que você tem um raio-x, você vai mapeando o lugar. Se o clima está pesado, se tem alguma fofoca escondida, eu não sei você, mas eu sou muito ligada na atmosfera do local. É impressionante, eu chego, tem alguma coisa errada aqui. A gente vai aconselhar um casal, antes mesmo do casal falar, a gente já meio que, pelo aquele ambiente. Porque quem anda com o Espírito Santo, ele discerne todas as coisas, mas a Bíblia diz que ele não é discernido por ninguém. Porque ele sempre tem algo novo vindo do céu. Ele sempre abre a boca com algo novo vindo do Espírito. Gente, o maior desafio que eu tenho clamado e pedido, eu quero ser uma mulher guiada pelo teu Espírito. Eu preciso. E aí, você pode se perguntar, como, Vivi? Como que eu sou guiada pelo Espírito? Como que é essa busca? Vamos falar da coisa prática. Como que eu vou caminhar com Ele? Pelo menos 3 posturas para iniciar, eu quero falar rapidamente para a gente terminar. Pelo menos 3, e eu não vou me demorar. 3 posturas, que eu estou dando receita de bolo. Se você praticar, vai sair um bolo top. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Quem que é aqui quer sair do raso e ir para o profundo com Deus? Pratique. Vamos lá. Pelo menos 3 coisas. Pare de comer aquilo que é da carne. Imagina se tiver 2... Vamos botar 2 cachorros aqui. Um cachorro, eles estão presos em cada parte aqui. Esse aqui representa o espírito. Esse aqui representa a carne. Esse cachorro aqui está sem comer uma semana. O espírito não comeu, está lá, chorando, fraco. Esse cachorro aqui está sendo alimentado todo dia, toda hora, todo momento. Quando a gente for colocar esses 2 cachorros juntos, o que vai acontecer? O cachorro mais forte vai sobressair sobre o mais fraco. Aquilo que você alimenta vai ficar mais forte sempre. Esses dias eu conversei com uma menina, ela falou assim, Vivi, eu quero. E eu vi legitimidade no coração dela, eu vi verdade. Vivi, eu quero resistir à balada.
Eu quero resistir aos meninos. Eu sei que eu tenho algo em Deus, eu tenho convicção disso, mas eu não tenho força. Eu falei, Deus, o que eu falo agora? O Senhor falou assim, pergunta do que ela se alimenta. Porque se o espírito dela está fraco, é porque ela não está conseguindo vencer a carne. Então, aí eu entendi uma coisa, que lá quando eu me converti em 2002, bem feliz, ai, amém, Jesus, tu és tudo para mim. O que ele falou? Filha, 1 ano sem televisão. Ai, 1 ano, Senhor, 1 ano sem TV. Eu quero que tu, nesse ano, não veja mais nada, mas busque a minha presença. Porque Deus queria me desintoxicar e queria fortalecer o meu espírito e a minha carne enfraquecer. Então, 3 coisas pelo menos. Palavra, coma ela. A Bíblia diz no Salmo 101, eu vou até ler, né? Porque sou obrigada a ler Salmo 101, 1. Ah, mentira, Salmo 1, 1, não é 101. Salmo 1, 1. Oh, meu Deus. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E ele é como árvore plantada à margem do rio, dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham e ele prosperará em tudo que faz. Quantas vezes a televisão é uma roda de escarnecedores, gente? Eu não sei você, mas eu me assusto. Lá em casa não se tem canal aberto há muitos anos. Mas quando eu vou em algum lanche, alguma coisa, eu fico assustada. Com o nível do que as nossas crianças estão assistindo, o que os casais estão consumindo, o que mulheres estão... Isso é lixo. E fala o seguinte, que se senta à roda, não vai prosperar. Porque ele fala assim, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. E nela medita. Mas sabe qual é o nosso problema? Pintaram a Bíblia de chata para a gente. Pintaram a Bíblia de só quem entende para ler. Pintaram assim que a gente não pode ler ela e descobrir segredos nela. Quer dizer, você pode, mulher, em nome de Jesus. Por muitos anos a gente vê homens buscando, homens pegando isso aqui, palavra por palavra, desenterrando e achando segredos. E as mulheres alheias. Seja uma mulher estudiosa da palavra, que ame a palavra. Seja. Essa Bíblia que eu amo, gente, não me canso de falar dela. É a Bíblia Sagrada NVT, a nova versão transformadora. De uma leitura tão boa, sabe? E vou dar um segredinho. Você pega de um versículo, não lê o versículo corrido. O problema de quem nasceu na igreja como eu é porque eu já escutei isso. Eu nem tento ver de uma outra forma. Eu nem me dou a chance de ver aquele versículo de outro jeito, porque a palavra se renova. Então, eu comprei uma Bíblia nova, e ela está toda aqui, grifada. E eu pego palavra por palavra e vou meditando, esmiuçando, comendo. Faça isso. Aquela palavra tem um significado, de repente você caçou uma revelação. Uau! E a revelação transforma a vida da gente. A revelação de Deus vem para transformar. Amém? Então, segredo para caminhar no Espírito, ame a palavra. Desenterre a sua, tire do Salmo 91. Tira a poeira. Chame ela de sua amiga, fique ao redor, fique perto. Toma um café com ela. Hoje aconteceu uma coisa tão linda, gente. Vou compartilhar. Eu estava vendo o Facebook e tal. A minha prima Geise, ela tem um dom. Todos nós temos dons, certo? Dom, quem foi que deu dom? Deus. Não conquistamos, não fizemos nada. Veio junto na malinha. O caráter, a gente tem que trabalhar. Mas o dom, Deus deu. E ela tem o dom de receber na casa dela, fazer aquela mesa bem linda. Esses dias eu fui lá, aí eu botei, ela assim, põe o suco lá e o refri em cima da mesa para mim, daí eu botei. Aí ela foi lá, tirou, eu falei, nossa. O garfo é assim, eu falei, tá. Tem um dom do cuidado, de trazer aquele... E aí ela tem, chama algumas meninas na casa dela, faz aquela mesa bem linda. Eu digo que a gente tem a nossa Dev Tiles. E tem ensinado, e assim, uma coisa tão pequena, né, Geise? Já tem influenciado tantos lares, tantas famílias, tantas mulheres estão com esse coração mais aconchegante. E aí eu vendo ali, nossa, que lindo, nossa. Aí eu estava escrevendo a palavra,
Me veio a lembrança, Deus falou assim comigo: filha, olha gente, isso não é Deus. Faz uma mesa bem linda, com café, com suplá ali bem lindo, e me convida para tomar café contigo. Toma um café comigo na minha presença. Eu quero. Porque às vezes a gente vai para Deus assim, se ajoelha, se joga no chão, chora e se acaba. A gente não consegue ter um relacionamento com Deus. E eu queria te lançar esse desafio hoje. Faça uma mesa bem linda quando você estiver sozinho em casa. Bota sua melhor toalha, melhor talher que você tiver, para 2. E convida o Espírito Santo para sentar contigo. Pega isso aqui junto, ó, põe do lado. Porque a melhor coisa é ler o livro do lado do autor. Ele vai te explicar segredos. Eu vou dizer, olha, nesse dia aqui eu estava querendo falar isso. Nesse dia aqui eu quis, sabe o que, filha? O que está escondido aqui é isso. Porque quando Jesus andava com os discípulos, era isso que ele fazia. Ele falava para todos, mas chamando os discípulos à parte, ele explicava, esmiuçava. E é isso que ele está falando para nós. Eu quero esmiuçar isso aqui para você. Eu quero te explicar. Eu quero trazer uma nova revelação. Você pode convidar o Espírito Santo para tomar um café com você, um almoço. Às vezes na madrugada, você não tem o dia, mas você tem a madrugada. Todo mundo dormiu, só você e ele. Isso foi forte, eu quis compartilhar com vocês. E fala do segundo item, intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai te levar a caminhar no Espírito. É Ele que vai te ajudar. A Bíblia fala em Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Existem segredos. A terceira, e muito importante, obediência. Porque se você toma café com o Espírito Santo, se você ouve Ele falar, você tem intimidade com Ele, Ele vai colocar coisas no seu coração para você fazer. Qual é o próximo passo? Obedecer. Quem já leu o livro As Linguagens do Amor, as 5 Linguagens do Amor? Quem é casada, eu recomendo, leia esse livro, você e seu marido, e faça o teste que tem no livro. Que é muito bacana. Porque cada um de nós tem uma linguagem. 5 linguagens, vamos lá. Presentes, tempo de qualidade, palavras de afirmação, toque e serviço. Então, descubra qual é. A maioria dos homens é toque físico, mas pede para ele fazer o teste. Sempre 2, né? Você vai ter sempre 2 formas. Só que eu descobri uma coisa. Um dia eu lendo a Bíblia, com Deus, o Senhor falou assim para mim, eu tenho a minha linguagem do amor. Eu falei, é Deus. Nunca tinha pensado. Deus falou assim, a minha linguagem do amor é a obediência. Eu fui ler lá em João que diz assim, aqueles que guardam os meus mandamentos são aqueles que me amam. Aqueles que me obedecem me amam. Então se você quer amar o Senhor e ter uma linguagem sua de amor com Ele, obedeça o que Ele te pede. Seja fiel. Seja Caxias, como diz o pessoal do quartel. Quando o Senhor colocar algo no seu coração, seja fiel. Eu já vivi tanto milagre nessa área, de ouvir o Espírito Santo em coisas tão pequenas, como tipo, estou no centro, compra tal coisa para tal pessoa, escreve uma carta e leva para ela, amanhã. E parece, não sei você, mas se tu não obedece, aquilo fica martelando. Eu fui lá, comprei, escrevi a carta e enviei. E era justamente aquilo que a pessoa precisava. O Senhor começa a te guiar, a te trazer. Paulo, eu não vou ler, mas Paulo adverte lá em Gálatas, se você puder ler em casa, Gálatas 5, ele fala que, olha, se você viver no Espírito, de forma nenhuma vai te dar vontade de satisfazer a carne. Ontem eu estava lendo um livro, fiquei lendo até 2 da manhã. Porque a minha pequena ficou doente, trocou o horário de sono e ficou acordada, ela brincando com a turminha da Peppa. E eu assim, eu vou fazer desse limão uma limonada. Ela brincando com a Peppa, de vez em quando eu era Madame Gazela, mas eu estava com o livro na mão. E o Senhor comecei a chorar. E uma coisa que Deus falou ali, que eu gravei. Filha, nunca te esqueça, e que o teu desejo sempre seja esse, que o meu Espírito habite em ti, que Ele tenha livre acesso em ti, porque é Ele que vai te fazer parecida comigo. É Ele que vai consertar todas as coisas. Não é pela tua força, pelo teu espírito, pela tua violência, mas é pelo meu Espírito. E eu queria trazer esperança para você. E colocar na tua boca um gostinho de quero mais.
que Ele possa te levar a níveis mais profundos da presença dEle. Amém? Queria que você pensasse em algumas coisas que você sabe que tem alimentado a sua carne. Coisas que você tem feito, falado, que estão alimentando. A carne, ela gosta de inveja, fofoca, falta de perdão. A carne, ela se alimenta dessas coisas. Mas a Bíblia diz que se nós alimentarmos o nosso espírito com pelo menos esses 3 pontos que eu mostrei para vocês, o seu espírito vai ficar forte. E daqui a pouco você vai perder a vontade de fazer aquelas coisas. Você não vai ter mais vontade delas. E eu queria que você começasse a orar a Deus. E em nome de Jesus, você pedisse: Deus, eu quero fortalecer o meu espírito. Eu quero caminhar contigo de uma forma que talvez eu nunca caminhei, Deus. Eu quero entrar em lugares na tua presença que eu nunca entrei. Eu preciso estar contigo, Espírito Santo. Me dá sede da tua palavra, me dá fome. Me dá desejo, Senhor, de ler a tua palavra. De ter intimidade contigo, Deus. Te obedecer e caminhar conforme a tua vontade, o teu espírito. Existem mulheres aqui que Deus quer levar você para lugares mais altos. Lugares profundos nele. Você tem sofrido com situações porque a sua carne está forte. Mas hoje o Senhor está fortalecendo o teu espírito. Se encha daquilo que é do alto. Se encha daquilo que é do alto.